Hello everyone, welcome to more one English class, lesson 8. Today is the day. Today we're gonna learn a difficult lesson, right? Then pay attention. If you're new here, welcome, all right? Welcome, new students. I'm Teacher Chris. If you don't know, if you don't recognize me, I'm Teacher Chris. And if you're new here, I suggest you see the other lessons after to see this today video, all right? O que você está falando aí, professor? Estou dando boas-vindas aos alunos novos aí, porque eu sei que tem muita gente que acaba chegando aí de paraquedas no curso. Então, eu aconselho, meu querido, vá lá para a aula número 1, Lesson 1, e assista desde o início. São aulas curtas, ok? Então, pare de preguiça e vá lá assistir. Então, nós hoje estamos na aula 8. Hoje vamos falar sobre o quê? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Como vocês podem ver, galera, feriadão, resolvi estar aqui em Paris, mas não deixo de dar aula para vocês, beleza? Uma bela vista aqui do meu quarto, uma bela vista, la belle vista, alright? Não sei falar francês, mas eu me viro com o inglês aqui. Então é importante aprender inglês para vocês estarem aqui também. Quem sabe um dia vocês possam estar aqui em Paris e eles vão entender se você pedir as coisas em inglês, né? Se você estiver perdido, algum turista aqui, quer dizer, eu sou turista, né? Algum nativo aqui pode te ajudar se você souber se virar em inglês. Alright, deixa eu compartilhar a tela. Share screen. Em inglês aqui. E é isso. 3, 2, 1. Tá. Aqui, tá funcionando, fumigation. Alright. Então, a aula de hoje, galera, nós vamos aprender o quê? The simple present, né? Nós vamos aprender o simple present. Beleza? E o que, afinal, é o simple present? Eu vou dividir essa aula em 3. Eu ia fazer ela unicamente em uma aula, mas eu pensei, cara, é muita coisa, é muito conteúdo, eles podem se confundir na regrinha já na afirmação, então eu vou dividir ela em 3. Por quê? Eu vou dividir ela na parte de affirmative, né? A gente vai aprender o simple present no affirmative, no negative e interrogative, alright? Então, nós vamos aprender a falar positivamente no simple present no positivo, negativo e interrogativo. Porém, tem muitas regrinhas ali agregadas na hora de utilizar o simple present. Então, o que é o simple present, né? O simple present é o famoso presente simples, né? Ou o famoso presente indefinido no português, né? É uma das formas verbais ali associadas ao tempo presente no inglês moderno, tá? Então, ele é referido ali como um tempo, né? Embora também codifique certas informações, né? Além do tempo presente, beleza? Então, o simple present é empregado justamente para descrever o que as pessoas fazem no cotidiano. Então, além disso, né? A gente pode ter que ter alguns cuidadinhos ali com o simple present. Então, eles têm algumas regras ali que a gente vai passar para vocês. Então, quando usar o simple present, né? Quando você, né, por exemplo, quer perguntar what time do you have breakfast every day? Que horas você toma café da manhã todos os dias? Do you go to work by car or by bicycle? Né? Você vai para o trabalho de carro ou de bicicleta? Então, pelas perguntas ali, a gente pode perceber o interesse naquilo que fazemos no nosso dia a dia. Então, o simple present é empregado justamente para descrever o que as pessoas fazem no cotidiano. Novamente repetindo ali. Além disso, podemos utilizá-los para retratar fatos,
né? Ou verdades em geral. Então, caracterizar alguns estados emocionais ou características físicas, narrar ou sintetizar histórias. Simple present vai ser muito utilizado, né? No geral ali, beleza? Então, alguns exemplos, né? The sun rises, né? The sun rises in the east, né? O sol nasce no leste. The sun rises in the east. Alright? In the east. Sorry, não no east. Nós podemos falar Danny is happy. Danny is a happy person, né? Dennis é uma pessoa feliz. Podemos falar de alguém assim, he's tall, né? Ele é alto, né? Maria hates chocolate, né? Maria odeia chocolate. Coisas cotidianas. Então, é para isso que a gente usa o simple present, alright? Então, vamos para o simple present no positivo, hoje, com vocês. Então, a gente já aprendeu, né, meus queridos? A gente já aprendeu, alright? A gente já aprendeu, não preciso falar de novo. A gente já aprendeu o verbo to be aqui, né? Já aprendemos os adjetivos possessivos, question words e as preposições, alright? Então, só relembrando, né, para vocês ali, o I, you, he, she, it, we, you and they, né? Para vocês lembrarem ali e não esquecerem. I am, lembra lá? I am, you are, he, she, it, is, alright? Só recapitulem, se você não lembra dessa parte, volta lá 2 aulas ou 3 aulas atrás, ok? Para você dar uma recapitulada aqui, como funciona, tá? Eu coloquei aqui um verbo, o work, só para vocês verem a regrinha funcionando. Como que funciona o simple present? É você colocar, então, né, o sujeito, é o sujeito, então, você utiliza o sujeito. O sujeito é quem, professor? Sujeito é você o sujeito, eu sou um sujeito, beleza? Então, a simple present tem essa combinação, né? Utilização do sujeito com o verbo, né? E o complemento. Sujeito, verbo e complemento, né? Tipo, I work today. Né? Estou trabalhando hoje. I work today. Beleza? Porém, todavia, sobretudo, contudo, entretanto, na hora de usar o verbo, existe uma regrinha só, né, em 3 sujeitos. E quais são eles? Como vocês estão vendo na tela ali, o he, o she e o it. Se você não lembra o que é he, o she e o it, que nem eu falei, volte, mas eu vou falar rapidamente. O he é quando eu me refiro a ele, né? A ele, ou ele ali. O she, quando eu me refiro a ela, e o it é quando eu me refiro a animais ou coisas, objetos, certo? Então, he, she, it, qual que é a regrinha? Parece simples, por enquanto é simples, mas vai ter algumas exceções. A gente já vai ver essas exceções também. Qual que é a regrinha, então? É só acrescentar um S. Só acrescentar um S, professor. Só acrescentar um S ali, então, para usar o he, she, it. E é só no he, she, it. Em afirmação, tá? Na afirmativa. Frases afirmativas, então, no he, she, it, eu acrescento um Szinho depois do meu verbozinho, alright? Porém, todavia, contudo, sobretudo, né? Deixa eu dar um... Nós temos umas variações, variations no he, she, it. E quais são elas? Temos várias variations. Por isso que eu quis trazer uma aula exclusiva ali para o affirmative, para vocês não bugarem o cérebro aí de vocês na hora de estudar as variations, alright? Depois o negative e o affirmative vocês já vão pegar muito mais tranquilo. Quem sabe eu trago os dois juntos na próxima aula, não divido em 3, divido em 2. Vamos ver aí conforme o time, né? Alright? Então, quais são essas variations? Nós temos alguns verbos ali. Então, eu trouxe alguns verbos que sofrem algumas variações e vou explicar depois como funcionam essas variações. Então, nós temos o verbo go. O que é o verbo go? I go
to the beach, né? Eu vou à praia, né? Alright? Mas se eu uso he, she, it, não. Então eu falo ele vai à praia, né? He goes, né? Eu uso es. Eu não coloco gos, né? He, she, it, né? Lembra que eu falei que é só acrescentar o s? Porém aqui eu acrescento es, alright? Então vocês podem ver que tá aí goes e não goes, alright? Mesma coisa com o verbo embaixo ali, do. Do. O que é I do, teacher? Do é fazer, tá? Eu faço, né? Faço ali. I do things. Eu faço coisas, né? E o do também, bem parecido com o go. Você acrescenta es ali, então fica do's, alright? Temos o verbo watch. Watch, né? I watch TV every day. I watch TV every day. Né? Eu assisto TV todos os dias. E como que fica na variação? Fica watches, né? Então, he, she, it, watches, né? He, she, it, watches TV. Então, quando my dog watches TV. Isabela watches TV. Então, estou me referindo a ela, né? Isabela é um sujeito, mulher, ela, alright? Então, eu utilizo es também. Então, vocês podem ver que não é watches, né? Watches. Só colocar um szão ali, pronto. Não, tem o es na utilização. A mesma coisa com o finish. Finish him, né? Finish, a rapaziada aí já deve estar sabendo o que é. Então, você sabe inglês sem você saber. Finish him, né? Quem joga Mortal Kombat, ele deve saber que finish é finalização, né? Final, né? I finished in first place. I finished in first place. He finishes in second place. Alright? Então, eu terminei em primeiro lugar, né? E tem a coisa de finalização ali. Então, finish him, tipo, acabe com ele, tá? Mas depois a gente vai acrescentar, falar mais para frente sobre isso. Alright? Então, também tem o ES acrescentado ali, e não só S. Então, é finishes. Finishes. Alright? A mesma coisa com o verbo study. Study, que é estudar. I study English today. Né? I study English every day. Estudo inglês todos os dias, né? Então, study é I study math. I study Portuguese. I study German. Alright? Então, quando eu falo he, she, it, lembre-se, é só no he, she, it, eu utilizo studies, alright? E temos um diferentão aí, um diferentão, gosta de ser diferentão esse verbo, né? Gosta. É o I have, o have, I have, né? Que é um verbo de ter, né? De posse. I have $1 million. Oh, I have $1 million. She has, né? She has. Você não usa haves, senão fica haves, né? She has. Não, é has. Então, ele não coloca ES, né? Nem IES, coloca AS nesse caso e vira she has an iPhone, she has a smartphone, right? Então, ela tem um celular, então você pode utilizar ali. Então, vou explicar quando eu faço essas variações ali no watch out, né? No look out, watch out. Preste atenção agora, preste atenção. Então, nós usamos, we use the base form of the verb plus es when, né? Quando, né? Nós usamos a forma base do verbo mais es quando o verbo, né? The verb ends, termina em ch, né? s, sh, x, alright? Z, ou z, né? E ou. Então, quando os verbos terminam, se você pegar verbos terminados em ch, s, sh, x, z, ou, né? Você vai acrescentar não apenas o s, você vai acrescentar es, alright?
Ah, professor, mas me diga aí um verbo que termina em, por exemplo, em CH, professor. Você está tirando comigo, né, professor? Nós temos o famoso watch ali que eu estava falando para você. Então, eu acrescento watches, alright? Verbos terminados em S, tem vários, né? Tipo mess, this is a mess, uma bagunça, né? Eu acrescento messes, alright? Um verbo terminado em SH, o famoso finish ali, que a gente está vendo ali. Então, acrescento S, finishes. Um verbo terminado em X, tax, imposto, né? Não é táxi, tá? Tax, T-A-X, é um imposto ali. Você vira taxes, right? Um verbo terminado em Z, agora, assim, de cabeça. Temos... Sacou? Fiz buzz, né? Buzz. É o barulho ali. B-U-Z-Z, buzz, né? Aquele barulhinho. Não sei explicar o barulho, mas aquele o ruído ali, né? Buzz, buzz. Vira buzzes, né? Então, e terminado em O, nós temos o próprio go ali. Go, do. Deixa eu pensar agora, não me recordo ali, mas você coloca ES e vira goes, do's, né? To, choose, né? Termina em ES também, beleza? Porém, só quando o quê? Só quando é simple present, isso é para simple present na afirmação, meu querido. Então, por isso que coloque na cabeça, antes que eu coloque negação e interrogação, lembre-se, he, she, it, afirmação e simple present. Decore que é só para isso, beleza? Depois, quando a gente entrar em negativo e interrogativo, apaga tudo que eu falei. Meu Deus, professor, tá? Exatamente. Apaga tudo que eu falei, que é tudo diferente daí, beleza? Vamos dar sequência aí. Então, eu coloquei aqui uma colinha para vocês, né? Como que funciona o The Simple Present. Então, como eu falei, é o sujeito, aqui, The Simple Present, sujeito mais verbo, mais complemento da frase, beleza? Então, I love popcorn. Então, se fosse she, seria o quê? She loves popcorn, beleza? Então, que nem tá aqui embaixo, he jogs twice a week, tá? Professor, o que diabos é jogs, né? Eu conheço jogs, professor, daquela motinho. Não, né, meu querido? Jogs é bem parecido com aquela corridinha matinal, sabe? Que os caras fazem aquela corridinha com um movimentinho assim, sabe? Sincronizadinho. Aquilo é jogs, tá? They don't speak Italian. Daí eu já estou falando não se atentem ali, é que eu coloquei a colinha também para o negativo, mas já vão dando uma olhadinha para vocês talvez entenderem. Mas prestem atenção, tentem decorar os segredinhos ali dos variations, né, que eu falei do he, she, it. Nós temos aqui patterns, que é utilizado, né, em hábitos, rotinas, opiniões, onde mais utilizado. O do e o does, né, auxiliares para perguntas, mas depois a gente vai falar sobre isso. S na terceira pessoa, ou seja, he, she, it, né, pessoa no singular, mas só na forma afirmativa. Coloquei alguns advérbios ali, always, usually, a gente vai falar também de alguns advérbios. E time experience in the morning, at night, depois a gente vai falar sobre isso também. Não se atente agora aí. Beleza? Aqui eu coloquei um quadrinho para vocês, né? Para a gente ir se habituando com a leitura, né? Então eu coloquei uma quadrinho da Turma da Mônica, para quem não conhece, a Turma da Mônica, né? Um gibizinho muito legal para aprender inglês. Senhor, mas como assim? Procure Turma da Mônica em inglês na internet, procure a revistinha em inglês. Não sei se tem para vender, vai achar assim na banquinha, talvez tenha. Mas um sebo, algum lugar mais específico você vai achar, uma livraria talvez ache. Mas tem, tá? Você consegue achar uns quadrinhos da Turma da Mônica em inglês, na internet tem. Obviamente que na internet tem. Então, ali, ó. Doctor,
Doctor, my daughter, Maggie. Então, não é Magali lá, é Maggie. My daughter, Maggie, has an unstable appetite, né? What do I do? Então, o que ela está querendo dizer ali, meus queridos, né? Então, ela está falando, doutor, doutor, my daughter, né? Minha filha, Magali, né? Has, lembra que a gente utilizou have e has, né? Has an unstable appetite. Apetite. O que vocês consideram como apetite? Fome, né? Tem um apetite instável, tá? Um apetite instável ali. Daí ela pergunta ali, What do I do? Tipo, o que eu faço, doutor? Não sei mais o que fazer, doutor, tá? E o doutor ali fala o quê? Tell her, né? Lembra que a gente aprendeu him para ele, né? Dele e her para dela, tá? Então, diga para ela, né? Tell her to let go of my lunchbox. O que ele está querendo falar? É muito simples, porque às vezes a própria ilustração já diz o que está dizendo. Sério, professor? Exatamente. O que eles estão fazendo? Estão brigando ali por um lunchbox. O que é lunchbox? É o almocinho dele, tá? Lunch é de almoço, né? Uma caixa de almoço, digamos a marmita. Poderíamos considerar como uma marmitinha dele ali. Então, tell her to let it go, né? O que é let it go? Let it go, let it go, né? Fale para ela, né? Tell, fale para ela, para, né? To, para, né? Let it go, deixar minha marmita, ficar longe da minha marmita. Fale para ela ficar longe da minha marmitinha, cara, porque ela está tentando roubar a comida do doutor ali, de tanto apetite que ela tem. Agora, galerinha, vamos para alguns exercícios ali, bem simples. Então, Lesson 8, Exercise Time. Vamos lá para os exercícios do dia. Então, eu coloquei aqui umas frases e o verbo entre parênteses e vamos colocar o verbo na forma correta no quê? No simple present. Não é nem no passado, nem no futuro, é no presente, beleza? Então, eu estou fazendo o quê? Basketball at school. Eu estou fazendo o que ali? I play basketball ou plays basketball? O que a gente acabou de aprender? Eu só uso S em aonde? Recheate. Tá, só uso S no recheate. Então, não tem S? Se é I, professor, não tem S, I. Exatamente. I play basketball. Então, primeiro colocou as frases, eu achei que ia dar as respostas antes. Então, Kelly, English at school. É study, eu coloquei study, mas é study, né? Errei a escrita do verbozinho ali, não tem problema. Mas é study, depois eu corrijo aqui daqui a pouquinho. Então, Kelly, study ou studies. Fica pensando na resposta, tá? The train, o trem, né? The train, leave, o trem é uma coisa. The train leave ou the train leaves? Pensa aí. At 9:30 a.m., né? Alright, então, Hannah. Quem é Hannah? Hannah Montana? Não. Her homework after school. Ela é uma menina, então é ela ou ele, né? Tanto faz ali. Mas entra no quê? No recheate. Então tem que pôr o quê? Pode pôr S. Então é does, does. Entra na regrinha? Entra na regrinha ali, naquelas regrinhas que a gente falou. Ou é do? Hannah do. Hannah do, Hannah do, Hannah do, Hannah do, Hannah does ou Hannah does? Né? O que soa melhor aí na cabeça de vocês? Então, eu acho que esse era tem mais um. They sings, singes. Como que vocês acham que é o verbo cantar, né? They sing in a chore, né? O que é essa? O que é chore, professor? Essa palavra estranha aí, professor, não gostei também. É uma coisa que às vezes as pessoas frequentam, né? É um coral, um coro ali. As pessoas cantam no chore, né? Coral ali, beleza? Famoso chore.
Beleza? Fala car, já? In the car, beleza? Vamos lá. Então, como eu falei já a resposta. I play basketball at school, né? Kelly é ela, faz o quê? Studies, né? Lembra da regrinha? Com Y, né? Eu acrescento o quê? Tiro o Y fora e coloca o quê? IES. Então, studies. English at school. The train, já coloquei a resposta, né? Lives, né? Acrescenta o S-zão ali, né? ES ali. Hannah, o quê? Ela does her homework after school, né? Acrescenta ES também. E they, né? Think, porque não tem, não é nem he, nem she, it, nem it, não é he, nem she, nem it, então é think in a car, né? In a car. No coral, né? Então eles que, no famoso elas, eles, né? Cantam num coral. Beleza? Estamos tranquilos até aqui? Tranquilinhos? Tranquiletes? Como é feriado, né? Eu não vou fazer vocês estudarem muito, então por isso que eu também deixei a aula um pouquinho mais curta. Beleza? Então, eu praticamente tenho isso a dizer para vocês. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando. Então, quinta-feira que vem, meu compromisso com vocês é continuar com o Simple Present, porém, na forma, né, negativa e interrogativa, tá? Então, estudem essa parte afirmativa. Lembre da regrinha do recheate, da acrescentação do S e das variáveis, das variations. E nos vemos aí na próxima aulinha. Um grande abraço. A great hug for all my favorite students. And see ya!